Bem, gente, nós estamos iniciando mais uma aula, agradecendo os compartilhamentos, agradecendo também as inscrições e o apoio que vocês continuam dando ao canal. Obrigadão mesmo. Eu trago uma questão que diz assim: Mateus pediu que seu primo Alex pensasse em um número e a seguir fizesse as seguintes operações. Primeiro, adicionasse 40 ao número pensado. Segundo, multiplicasse por 5 o resultado obtido. Terceiro, dividisse por 2 o novo resultado. E aí, ao término dessas operações, Alex encontrou 120. Foi que o Alex encontrou o número 120 como resultado. O número que Alex pensou foi o número negativo, um valor negativo, foi o número 0, foi um valor par ou ímpar. Certo? Então nós vamos aqui à questão. Mateus pediu que seu primo Alex pensasse em um número. Eu sei qual foi o número que Mateus pediu que seu primo pensasse? Não, quando eu não sei, o que é que eu faço? Eu represento por uma letra, né? Normalmente eu posso utilizar qualquer letra. Normalmente nós utilizamos o X. Então Mateus pediu que Alex pensasse o número. A seguir, ele fizesse as seguintes operações. Ao número pensado que foi X, adicionasse, ou seja, adicionar mais, adicionasse 40 ao número pensado. E o segundo passo, multiplicasse esse número que ele pensou, adicionado 40, por 5. E o terceiro passo, ele deveria dividir por 2. O novo resultado deveria ser dividido por 2. E aí a questão segue. Ao término dessas operações, Alex encontrou, terminando essas operações, Alex encontrou 120 como resultado. Qual foi o número que Alex pensou? Negativo, 0, par ou ímpar. Então aqui nós temos aqui a questão. Perceberam o que foi que aconteceu? Mateus pediu que seu primo Alex pensasse em um número, ele pensou no X. Depois adicionasse mais 40, nós acrescentamos mais 40, multiplicasse esse número por 5, depois dividisse por 2 e ao final do resultado ele encontrou 120. Qual foi o número que Alex pensou? Vamos ver? Então o que é que nós fazemos? Aqui nós temos, na verdade, uma equação do primeiro grau fracionária. Quando não tem nada aqui embaixo, nós sabemos que existe um 1, né? Então o MMC de 2 e 1 é o MMC do número 2 e do número 1. Se nós fizéssemos aqui, seria um fácil, né? 2, 1. Não tem nem o que fazer, 2 por 2, certo? Ou senão nós poderíamos procurar um número que eu possa dividir os denominadores, esse aqui, por 2 e por 1. Poderia ser 8, poderia ser qualquer número par, mas para facilitar aqui, eu utilizo o próprio 2, certo? Como é que nós fazemos aqui? Então nós temos aqui o MMC, né, 2, 2 dividido por 2 não é 1, quanto é 1 vezes 5? Não é 5 mesmo? Né? Então o que é que eu faço aqui poderia fazer assim, 2 e 2. 2 dividido por 2 é 1, 1 vezes 5 é 5. Poderia repetir todo mundo aqui, para que vocês entendam o que está acontecendo. 2 dividido por 1 é quanto? 2. Vezes 120. E aí você vai fazer isso, 5 vezes x, 5x,
mais 5 vezes 40, 200, e 200 vezes 120, 240. Aí eu sei que a variável eu coloco no primeiro membro, o número inteiro no segundo, e eu tenho esse que está no primeiro vai para o segundo. Troca de sinal, mantenho o 5x, 240 menos 200, 40, x igual a 40 sobre 5. 40 dividido por 5 é igual a 8. Então eu sei que o número que Alex pensou, na verdade, foi o número 8. Foi o número que o próprio Alex, nesse íntere, ele pensou. De que outra forma eu também poderia fazer aqui a operação? Eu poderia fazer aqui a operação de uma maneira bastante suscetível aqui. Eu poderia também ser bastante prático e direto para facilitar a minha operação. Provando aqui que nós podemos assim fazer a operação de diversas maneiras. Como eu poderia fazer essa mesma operação? Observe a questão que nós colocamos aqui, onde aqui diz que Mateus ele pediu que Alex pensasse em um número. Observe aqui, ó, x. E depois adicionasse 40 ao número pensado. Multiplicasse por 5. E depois disso, dividisse por 2. E aí nós aprendemos o quê? Que o resultado prontamente obtido foi, o resultado encontrado que Alex encontrou foi 120. Como é que nós poderíamos fazer também essa operação? Nós poderíamos ser direto aqui. Eu poderia fazer 5 vezes x. Eu coloco 5x. Mais com mais é mais 5 vezes 40, 200. Igualei e pegaria esse aqui, 200 vezes 120, 240. E prontamente seguiria o mesmo passo que eu fiz no outro. Variável primeiro membro, está no segundo permanece, esse daqui está no primeiro vai para o segundo, troca de sinal. E aqui é 240 menos 200, 40, x é igual a 40 sobre 5, x é igual a 8. Então qual foi o número que Alex pensou aí? Alex pensou no número 8. Como Alex pensou no número 8, baseado nas alternativas aqui que nós temos, qual é a alternativa correta? Letra A. É um valor negativo ou número negativo. Letra B, 0. Letra C, par. Letra D, ímpar. Então ele pensou 8. E 8 é o que? É ímpar? Não, 8 é um número par. Então a resposta certa, prontamente, é a letra C. Tanto eu trago mais uma vez dessa forma, de uma forma algébrica. Nós temos aí uma equação do primeiro grau, fracionária. E mais uma vez estamos postando mais essa aula. Agradecendo mais uma vez o apoio de todos, pedindo o seu compartilhamento e inscreva-se no canal. Obrigadão e até a próxima.